O Brasil aprovou no início desse ano 2026 um orçamento recorde para a defesa, 142 bilhões de reais. Mas pode parecer muito dinheiro, só que quase nada disso sobra, né? Realmente para modernizar as Forças Armadas. E agora, né, aparentemente, está em um estudo aí uma solução que pode mudar isso de uma vez por todas. Um fundo soberano dedicado exclusivamente para a defesa nacional. Falamos muito aqui no canal, pessoal, sobre o nosso problema orçamentário, né, que é enorme, e essa pode ser uma solução sinceramente bem viável, na minha opinião. Fica até o final desse vídeo, né, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre isso e como isso também pode mudar a nossa defesa. Então, antes de começarmos, eu pedir a todos que se inscrevam abaixo do canal, deixem o like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. O orçamento do Ministério da Defesa para 2026 é o maior em 8 anos, um aumento de 9 bilhões de reais em relação ao ano anterior. Mas a maior parte desse valor, pessoal, não vai para equipamento novo, nem para tecnologia, nem muito menos, né, para modernização de equipamento. Entre 70% e 80% do orçamento é simplesmente consumido por despesas obrigatórias, então salários, aposentadorias e pensões de militares. É muita coisa, pessoal, e é muito pouco também para modernização e tudo mais, como a gente falou. Então isso é bem preocupante. Isso significa, na prática, né, que mesmo com esse orçamento recorde aí, sobra muito pouco espaço, né, por exemplo, para comprar blindados novos, caças novos ou submarinos novos, né, enfim. E esse aperto que trava, né, projetos atrás de projetos aí por muitos anos, que a gente sabe como funciona aqui no Brasil, né, às vezes, né, por décadas, né, vamos ser sinceros, é exatamente esses problemas que a proposta do Fundo Soberano, né, na minha opinião, é tentar resolver aí, porque torna as forças um pouco mais independentes, né? E sem esses gargalos todos aí, justamente no orçamento e esses cortes que a gente vê acontecendo bastante, infelizmente. A ideia foi apresentada pelo Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa, né? E durante a cerimônia aí da Feira da Laade, né, desse ano, o evento contou, né, com a presença do então ministro da Defesa, José Múcio, e dos 3 comandantes das Forças Armadas. Olha, pessoal, ter ministros e os 3 comandantes, né, juntos às Forças Armadas, discutindo essa proposta, né, mostra que ela não é só uma ideia isolada, né, de um setor específico. Um sinal realmente aí da cúpula, né, da defesa brasileira, né, que já enxerga realmente, né, o problema orçamentário como algo urgente, né, o suficiente, na minha opinião, para buscar uma solução estrutural, né. E não só aí remendos, né, de ano a ano, aumenta um pouquinho de orçamento, mas na verdade esse orçamento não vai para modernização, vai para outra coisa. Então é bem complicado e eu acho que talvez isso aí seja um caminho, sim, para o Brasil melhorar nesse sentido aí do orçamento da defesa. A proposta prevê que cada força tenha seu próprio fundo soberano e não contingenciável, né? Ou seja, pessoal, protegido aí por bloqueios orçamentários. O exército seria custeado, né, por parte dos impostos e taxas ligados à exploração de terras raras. A marinha, por taxas relacionadas à segurança do mar, ao tráfego de embarcações e também aos royalties, né, do pré-sal ou até a passagem, né, dos dados por cabos e submarinos, por exemplo. Já a aeronáutica seria financiada por parte da arrecadação de telecomunicações via satélite e também a segurança aeroviária. Eu acho que seria muito mais interessante, né? Porque teria um tipo de autonomia maior para cada força. E caso tivesse algum problema, não seria mais fácil de identificar ali o problema orçamentário. Agora reparem um pouquinho na lógica por trás disso aqui, pessoal. Cada força seria financiada por uma área que ela mesma protege, se você fosse por pensar. Então o exército cuida do território onde estão as terras raras, né? A marinha cuida do mar, onde está o pré-sal e passa os cabos lá submarinos. E a aeronáutica cuida do espaço aéreo, né, por onde passam as comunicações via satélite. Então, é um modelo bem interessante que conecta, né, a fonte do dinheiro com a própria missão da força. Isso foi uma coisa que quando eu vi isso, eu preferi trazer esse tema, assim, eu achei muito interessante trazer esse tema aqui no canal, porque eu acho que é uma ideia muito interessante, pessoal, e é algo que faz sentido para todos os lados, né, é um ganha-ganha, vamos dizer assim. Eu acho que seria muito bom, sim, para as Forças Armadas. Essa não é a única iniciativa, pessoal, em andamento aí. Em 2025, né, o Congresso aprovou a Lei Complementar 221, que cria basicamente uma exceção no arcabouço fiscal, né, e libera 5 bilhões por ano durante 6 anos, né, a partir de 2026, exclusivamente, né, para projetos estratégicos das Forças Armadas, né,
claro, fora do teto ali de gastos, né, da União e tudo mais. E também tramita no Senado, né, a chamada PEC da previsibilidade, né, foi proposta aí pelo senador Carlos Portinho, né, que busca combater um orçamento mínimo de 2% do produto interno bruto, né, o PIB, né, para a defesa. E segundo a recomendação, seguindo, né, a recomendação da OTAN, que seria 2% lá. Muita gente defende essa questão do 2% do PIB para a defesa. Eu acredito que seria muito interessante, sim, mas é bem complicado aprovarem, pessoal. Por isso que eu acredito que esse programa seria mais interessante, né, do que a questão do PIB em si mesmo, apesar de eu achar que sim, seria interessante. Então já temos aí meio que três frentes andando ao mesmo tempo, né? A exceção fiscal, que já virou uma lei, né, basicamente, a PEC que ainda está a tramitar aí, né, e tudo mais, e agora, né, essa proposta de fundo soberano específico, né, para cada força, que foi aqui, na minha opinião, achei mais interessante, né? E claro, né, assim, não é fácil, pessoal. Tem que ter uma pressão muito grande aí nisso tudo para tirar o orçamento da defesa da lógica que ele é hoje em dia, né? Mas é algo que é um caminho realmente a ser seguido, que eu acho que não vai ter jeito, a gente vai ter que mudar isso em algum momento, porque o mundo está mudando. Né? Então, na minha visão aqui de entusiasta militar, tá, pessoal? Só deixando isso bem claro, tudo isso aqui eu tô falando na minha visão de entusiasta. Não sou nem um jornalista, nem um especialista no tema, sou apenas um entusiasta. Olha, pessoal, na minha visão, eu acho que esse fundo soberano na defesa seria interessante para o Brasil e talvez seja realmente a solução para o problema orçamentário aí que a gente arrasta, né, por tanto tempo aqui no canal. E não adianta provar um orçamento recorde todo ano, se a maior parte, sinceramente, vai para despesas fixas, né, e sobra migalhas ali para modernização. Um fundo desses, pessoal, ligado a receitas próprias e protegido, né, pelo tipo de bloqueios e tudo mais, daria previsibilidade, né? A gente fala muito nessa palavrinha previsibilidade, né? De verdade para as Forças Armadas. E também a gente veria um planejamento, né? Seus programas estratégicos mais bem feitos, né? Sem depender do humor político, por exemplo, né? A cada exercício fiscal. Então, isso seria muito bom na minha visão. Mas e vocês, pessoal? Vocês acham que o Brasil deveria seguir esse caminho aí e criar fundos, né, soberanos próprios, né, para cada força? Ou você prefere aí, por exemplo, né, outro modelo para resolver esse aperto orçamentário aí histórico que a gente tem na defesa? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu leio todos os comentários, né, o quanto der para ler, eu leio, curto os comentários lá. Claro, pessoal, sempre mantenham respeito nos comentários, tá? Deixem opiniões com base, né, realmente aqui no que a gente tá falando nos vídeos, senão, infelizmente, né, eu vou ter que moderar os comentários. Mas, basicamente, é isso. Então, se não se inscreveram ainda no canal, por favor, se inscrevam abaixo, curtam o vídeo aqui, pessoal, se não curtiram, se curtiram o vídeo, né? E até o próximo vídeo.